E tem mais. Precisa trocar o óleo, revisar ou trocar peças? A gente busca e entrega a sua moto. Basta ligar 3442-2727. Na Morcegão, o serviço é rápido e eficiente. Peças, serviços e acessórios para motos é aqui. Morcegão Motos, o amigo do motoqueiro. Rua Rio Madeira, 4875. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda a linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura. Tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping e todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Em Rolim de Moura, você pode contar com a profissional prestação de serviços da CRG Contabilidade, especialista em auditoria e perícia contábil. A CRG Contabilidade oferece amplo trabalho de consultoria, além das atividades rotineiras para você e sua empresa. Sob o comando da renomada contadora Cleide Ramos, é referência no seu ramo de atividade. Venha você também para a CRG Contabilidade, Avenida Norte Sul, 4919, Sala 2, esquina com a 25 de agosto. Telefone 98414-7221. Centro Vida Clínica e Spa. Um espaço para cuidar de sua saúde e bem-estar. Equipe especializada em medicina sob orientação do Dr. Valmir Fávaro. Realizando consultas e exames cardiológicos. Orientação e acompanhamento de profissionais nas áreas de medicina integrativa, nutrição, terapias quânticas, massoterapia e aromaterapia. Movimente-se com pilates no Estúdio Viva Mais e Estúdio de Dança Pet Cristine. Atendimento psicológico e psicoterapias com César Camargo. Entre folhas, empório de produtos naturais. Suplementação esportiva. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Panorama aqui direto da Web TV Rondônia. Hoje, dia 17 de agosto, hoje é dia de entrevista para você que nos acompanha, tanto pelas páginas do Facebook da Web TV, da página do Facebook do programa Panorama, pelo Insta da Web TV, né, pelo Instagram da Web TV, pelos canais do YouTube, Programa Panorama Oficial, Web TV Rondônia e também todos os grupos, né, do Facebook que compartilham o programa. Panorama daqui de Rolim de Moura, um abraço pessoal de Alta Floresta do Oeste. Eu sei que tem gente hoje vendo o entrevistado aqui, não é a primeira vez que ele vem aqui, já está virando sócio também, mas é sempre uma entrevista de alto nível e eu gosto muito de conversar com o meu convidado de hoje, o médico cardiologista, doutor Valmir Fávaro Martins. Doutor,
Boa noite, mais uma vez aqui para prosear conosco. E parabéns, porque foi dia do cardiologista no final de semana, né? É isso aí. Dia 14 foi dia de cardiologista. Grato pelo convite mais uma vez, Eduardo. E parabenizar todos os colegas cardiologistas aí que trabalham nesse nosso estado, e que está melhorando bastante a cardiologia, graças a Deus, né? O desenvolvimento do nosso estado aí está de parabéns. A cardiologia a primeira aqui. curiosidade. Tem pouco cardiologista em Rondônia? Então, eu acredito que não. Acredito que tem um número adequado aí no momento. À necessidade do estado? Sim. Vem a concentração em Porto Velho, na capital, evidente, de Paraná, Cacoal, das cidades maiores. Ariquemes é um centro médico até razoavelmente evoluído, né? O pessoal sempre fala que tem. Quando eu trabalhei em Jaru, o pessoal ia muito para Ariquemes, não se tratava muito em Jaru, ia para Ariquemes, era aquela referência maior. Sim. Mas eu acho então que o pessoal está mais nas cidades maiores, porque quantos cardiologistas tem em Rolim de Moura? Aqui, vivendo aqui, tem eu e o colega Josué. Aí, o Dr. Josué. Tem outros amigos, colegas aí que moram em Cacoal, em outras cidades, que passam por aqui e fazem trabalho aqui. Atender nos hospitais aqui da região. Isso, as clínicas, hospitais, tudo. Pois é. Doutor, é a terceira, né? É a terceira vez. Terceira entrevista nossa aqui. Terceira entrevista nossa. E eu tive até o cuidado de ver as entrevistas anteriores e a gente está quase numa sequência semestral aqui de entrevistas. Vamos diminuir isso aqui, vamos passar para trimestral, porque sempre a conversa é boa. Aí eu roubo um pouco do teu tempo para estar aqui. A gente teve entrevista, a última foi no começo desse ano. Né? Foi em janeiro, a gente estava conversando, estava assim, naquele pico de pandemia que não se sabia, né? Então a gente focou muito a entrevista ali nos piripaques que as pessoas poderiam ter em função da pandemia e tal. E a outra foi mais próximo do dia do cardiologista, já no ano passado. Em nenhuma delas eu foquei um pouco em te perguntar alguma coisa assim relativa. Vamos falar, na simplicidade mesmo, eu fiquei pensando os problemas cardíacos mesmo. Existem inúmeras doenças cardíacas, né? Tem várias, umas são fatais. E antigamente tinha aquele estigma de que, meu amigo, é o coração. E se é o coração, vai durar mais um tempinho aí e tal, a coisa não é assim. E o mundo foi evoluindo, né? Teve transplantes de coração. Hoje, cuidar da maquininha aqui de dentro não é que virou um negócio mais fácil, mas os estudos vão se aprofundando e, consequentemente, vêm as terapias. Mas ainda as doenças cardíacas são as que mais matam no Brasil, né? Sim, a doença cardiovascular ela ganha disparado das outras aí, né? Não disparado, um pouco acima, né, das outras doenças aí, mas ela domina a praça. Então, e aí, a hora que eu vi essa mensagem, eu tive cuidado de começar a procurar, por exemplo, fui ver nos Estados Unidos, fui ver na Europa, e tem um índice, o ser humano morre muito de doença cardiovascular. Sim. Né? Aí você pega o americano, ele tem uma alimentação sedentária, aqueles fast food dele, com aquelas gorduras, aí, não sei se é isso, mas pelo menos você já tem um norte que isso aí já pode ser um problema. O que causa? É má alimentação? É o pessoal não se cuidar? É um misto de tudo isso? Não só a patologia cardíaca, mas todas as patologias que a gente lida hoje aí, as doenças crônicas degenerativas, não infecciosas e talvez até as infecciosas. Então, você pode englobar aí a doença cardiovascular, que é o AVC ou o infarto, que o mecanismo é muito parecido. Você pode pegar câncer, você pode pegar diabetes, obesidade. Então, todas essas patologias, todas as doenças reumáticas, as osteoartrose, osteoartrites, né? Os LER, esforço repetitivo, né? Mas no banco tinha muito, o pessoal que ficava digitando lá, pegava isso. Então, todas elas são multifatoriais. Nós não tratamos uma causa em específico.
essa ideia de que, por exemplo, a pílula mágica, o elixir da vida, que já era desde dos tempos antigos aí da alquimia, né? O homem fica buscando, né? Que fica buscando, isso é lenda. Não tem condição. Então, o que a gente observa hoje é isso, que uma doença é, por exemplo, um infarto, é o clímax, né? Aquele ápice de N situações que foram sendo acumuladas. Conjunto de fatores. Conjunto de fatores que foram sendo acumulados ali durante a vida da pessoa, que ela não identificou como um fator de risco, ou que ela não quis fazer a adaptação necessária para modificar aquilo. Então, é isso. Porque se você tirar a interação do homem com o meio ambiente, né? Então o que eu estou te dizendo é o quê? Essa interação homem-meio ambiente é que fazem as patologias, ele desenvolver as patologias dele, seja cardíaca ou qualquer outra. Então ele tem que ter essa visão para que ele consiga desviar o rumo que ele está indo, né? É como se você estivesse indo de frente para uma parede. Né? Caminhando 120 por hora. Aí você tem que fazer algum desvio. Né? Agora, se você espera... Ou pisar no freio. Para isso é interessante essas questões que a gente comenta aí, fazer check-up. Para que serve um check-up cardíaco? Serve para identificar uma patologia já instalada? Não. Não é esse. Exatamente. É você identificar fatores de riscos que vão te levar àquela patologia X ou Y. Peraí, vou fazer uma aspas aqui então. Eu fiz check-up cardíaco na minha vida talvez uns 3. Faz muito tempo que eu não faço. O convite está feito já tem dias, né? Tem um ano. Vou cobrar ao vivo aqui, quem sabe. Apenas intimado ao vivo eu fui aqui agora, certo? Então vamos lá. Já deveria estar fazendo, né? Então, eu acho que como todo bom brasileiro, eu sou meio relaxado quando do tratamento comigo mesmo. Não falo que todo mundo é assim, mas a grande parte é. Uma série de fatores. Ou fator financeiro, ou fator tempo. Não tem tempo para isso, O pessoal dá uma relaxada nos cuidados, nos próprios cuidados. Eu, aparentemente, não tenho problema nenhum. Para a minha idade, me considero um cara extremamente jovem, ando bastante, peguei Covid, mas não morri, né? Não virei jacaré, 2... Se salvou, está se salvando, vitória, vitória. Então, tomei a vacina 2 vezes, não tive reação nenhuma, caminho legal para cima e para baixo, então, aí vem aquele negócio, né? Eu acho que eu estou bem. Mas eu posso estar tendo um processozinho qualquer aqui dentro que com o check-up ele evitaria um problema maior num curto, médio espaço de tempo. Sim. É essa a necessidade do check-up. Isso também, por exemplo, é nesse sentido que você diz aí de eu tenho tenho uma inflamação ou que vai propiciar esse desenvolvimento de um infarto. Né? A gente sabe que as artérias do nosso corpo, ela tem uma pele, igual a nossa pele, né? Que nos protege do meio externo. Essas artérias têm uma pele... Ela vai segurando, ela vai fazer uma bolinha. Ela protege o sangue de entrar em contato com o meio externo do que é sangue, porque ele só pode entrar em contato com ele mesmo e com essa pele que se chama endotélio. Endotérmio. Endotélio. Endotélio. O endotélio, tá. Endotélio, é o maior órgão do corpo, sem sombra de dúvida. Ele reveste tudo que é veia. Todas as artérias, todas as veias, os capilares também, então ele é um órgão bastante amplo. São quilômetros e quilômetros de artérias e veias no corpo. Aí você tem que analisar que essa pele, tal qual a sua, você tem espinha, uma hora ou outra, uma inflamaçãozinha nessa pele, a sua artéria também tem, tá? Aí, e não tem ninguém para espremer lá dentro. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Porque se pipocar fora aí, que vai pipocar direito. Senão aí ia ser um susto por dia. Então, essa artéria, ela está exposta à inflamação. Aí você tem que analisar assim, o sangue, o que é o sangue? O sangue, ele é o que vai
são as vias, vamos supor, na cidade aqui, essas ruas da cidade. Então é carro para todo lado, nos picos, agora está voltando às aulas, então carro de término de serviço, criança para aula, criança voltando de aula. As cidades grandes são muito piores nesse sentido, né? A nossa também está começando a ficar já Ou seja, a circulação pesado. ela tem um movimento muito maior. Na hora de rush, né? Uhum. Então vamos lá. Só que a nossa artéria ela tem alguns mecanismos de adaptação que são interessantes. Você tem fluxo sanguíneo de baixa resistência e de alta resistência. Então, os órgãos em uso, em funcionamento, ele tem um fluxo sanguíneo de baixa resistência. Isso significa que ele aumenta mais de 3 vezes o fluxo sanguíneo naquela região. Vamos supor o pâncreas... Ele exige mais sangue 3 vezes, é isso? Para funcionar? A artéria tem a capacidade de dilatação, de aumentar o diâmetro dela para promover circulação. Então, um pâncreas, por exemplo, é um órgão que ele trabalha de 20 minutos que você começou a comer até que a sua digestão seja realizada, que isso vai demorar aí 1, 2, 3, 4 horas. Né? Ele vai produzir substâncias para facilitar o processo digestivo. Perfeito. Ele é amarelo, porque ele é uma glândula como se fosse uma gordura. Uhum. Quando ele está no processo digestivo, ele fica cinza, de tanto sangue que chega nele ali. Ele aumenta de volume, muito. Né? E isso é que é interessante. Aonde que acontecem os maiores problemas cardíacos ou cardiovasculares, de fato? Você tem problemas cardíacos a nível cardíaco, né? As artérias coronárias, que são as que irrigam o coração, tem fluxo sanguíneo alto, de baixa resistência, o tempo todo, até você dormindo. As artérias que levam sangue para a sua cabeça, para os seus órgãos de sentidos, né? Para a língua, para o olfato, para os olhos, para os ouvidos, é um fluxo altíssimo. Exemplo, a gente aqui parado, 25% do seu sangue está circulando na sua cabeça. É muito volume. Então, vamos lá. Você vai... Uau, parei para pensar um pouquinho. 1/4 do meu sangue está aqui em cima agora. Circula aí dentro. Você tem corte na cabeça, sangra para valer, não adula não. Aí vamos lá, pensa bem aqui. Você vai e come uma comida americana, igual que você falou aí, fast food, etc., que hoje é moda e está implantada em todas as cidades. Exato, até na China comunista. Aceitou a Coca-Cola e McDonald's. Agora tá 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Comendo a comida do tio Sam. Big Mac. Que a gente sabe já que não é a melhor comida do mundo, mas ela é prática. Ela é muito fácil de ser produzida, porque ela já é um processo industrial de, às vezes, meses ali atrás que você consegue ter um estoque dela. Ótimo. Ela vai gerar uma inflamação a nível intestinal, às vezes a nível hepático, porque que você vê, ó, o sangue do intestino inteiro cai dentro do fígado. O que o fígado vai fazer com esse sangue? Ele vai filtrar, vai separar, ver o que é joio, o que é trigo ali, vai soltar na circulação. A vida do intestino ele vai ter que trabalhar bastante mesmo. Muito, é bastante volume que circula ali dentro. E o fígado, a distância entre a desembocadura da veia hepática e o coração dá 1 centímetro. Ele desemboca praticamente dentro do átrio direito do coração. Né? Que é a cavidade cardíaca que recebe todo o sangue do corpo todo, átrio direito. Aí ela vai ser bombeada pelo ventrículo direito para o pulmão. E depois vai escapar pelo outro lado. Aí vai pela esquerda, para a parte esquerda, que vai ser bombeado para o corpo. Um sangue oxigenado, filtrado, etc. Filtrado pela hepático e pelo pulmão. Né? Então, exemplo, os trombos, as embolias. Né? Agora foi muito chamativo. As tromboses, as microtromboses. Dá até para a gente comentar um pouquinho sobre essa situação que é uma das complicações do Covid, tá? Até do pós-Covid, porque muitas pessoas ainda pós-Covid evoluem com exames clínicos, exames laboratoriais, com alterações dos fatores de coagulação. Eu tenho pacientes, eu tenho vários pacientes aí pós-Covid que chegaram para mim com valores laboratoriais de exame que mostra trombose no corpo elevadíssimo, 3, 4 vezes acima do normal. E assim, o normal é um corte, uma estimativa estatística para esse laboratório que nunca foi feito para pessoas normais, saudáveis, andando, para pessoas que estão aí. Já foi um exame desenhado para pessoas internadas já, com muitas comorbidades. Então, o ponto de corte
com certeza é mais baixo, só que não foi estudado ainda. Ou seja, Tá? temos mais problemas do que pensamos. Muito. Então, esse aí foi um fator, uma nova doença que apareceu, que está afetando tanto a parte cardiológica quanto a parte cerebral, como a parte neurológica. Hoje mesmo... Eu estava pensando exatamente nisso, na hora que você começou a falar das microtromboses, nesse processo todo, eu falei... Pô, mas já tem casos de hemorragia intracraniana, que é um AVC, né? Só que é AVC hemorrágico, AVE hoje, né? Hemorrágico, acidente vascular encefálico, né? Que é uma coisa catastrófica, né? Para a mente da pessoa. Porque aquela pessoa, como que ela vai lidar com aquilo? O risco é elevadíssimo de morte, de óbito. E para a parte cardíaca... E se não falecer também, a sequela que fica é um negócio... É gigantesca. É gigantesca, né? É gigantesca. Às vezes é necessário fazer a trepanação, que é abrir o crânio, arrancar coágulo lá de dentro. Às vezes, junto com isso, sai pedaço, vai ter que tirar pedaço de cérebro. E aí porque são pedaços que já não tem mais circulação e que se ficar ali vai gerar muito mais inflamação do que se tirar. Vai ser uma laranjinha podre ali no meio de outras laranjas e vai dar um problema sério. Se torna uma coisa caótica. E isso afeta também a parte cardíaca. Como o coração recebe muito sangue, ele exige muito sangue. Porque a gente, às vezes, pode pensar assim, não, entra e sai do coração mais ou menos 5 litros de sangue. Mas esse sangue que está saindo do coração para ser bombeado para o corpo, também é bombeado para ele. As 2 primeiras artérias, ramas da principal, que é a aorta, são as 2 coronárias, direita e esquerda. E ele joga para elas de novo, ele faz uma nova circulação. Ele bombeia esse sangue para o músculo cardíaco funcionar. Né? Então ele tem... para a bomba funcionar, né? Exato. E teve pacientes que chegaram com cardiomiopatia dilatada. Né? E essa é uma das situações que podem ser decorrente dessas tromboses, do Covid, porque não tem como você explicar ainda bem ao certo se tem algum outro fator que desencadeou essa dilatação. Esses estudos vão ter que começar a ser aprofundados. Agora é que vai ter que ser trabalhado isso aí. Você vê que a ciência é um estudo contínuo, né? Você não para. Cada mudança pequena... Por isso que a gente não pode negá-la nunca. Eu fico possesso com quem não acredita. Tem gente que se recusa a acreditar na ciência. Assim, eu falo, moço... A ciência é Deus. Exato. Entende? Eu falo, eu acho que é uma das maiores dádivas que aquele cidadão lá de cima nos concedeu, né? A capacidade de elucidar, de nos curar. E as pessoas negam isso. Eu fico tão frustrado com a humanidade quando eu vejo esse tipo de coisa. É um negócio tão... Sei lá, me parece tão óbvio que a ciência, você tem que acreditar nisso. E o pessoal negando. Mas vamos voltar para o coração aqui, porque senão a conversa vai longe. Seu é bom. Então, essa aí é a ideia a cardiomiopatia dilatada é um momento em que o coração ele perde um pouco a força de bombeamento e o volume circulatório aumenta, né? Ele é uma bomba e ele dilata. Isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, são 5 litros que estão entrando, que estão saindo. Quando ele perde essa capacidade de bombeamento que você estava falando, tá? O sangue vai circular mais devagar e, consequentemente, você pode ter problemas afetando todos os outros órgãos do corpo? Sim. É a seguinte situação. Sempre o sangue vai acumular para trás daquele coração ali, né? Então, aí entram os quadros bem interessantes, que a gente lida muito, que é a insuficiência cardíaca, né? Que é um coração que não dá... A insuficiência cardíaca é um bombeamento menor? Isso é a insuficiência cardíaca. Isso. Tá. Coração que não está dando conta da demanda necessária. Eu preciso de bombear 5, às vezes ele está bombeando 2, ou 2.2, que é um limite ali. Existe um certo limite ali. Nesse 2.2 ali. Com isso, acumula sangue nas partes declives, né? Não sangue, porque daí vai haver o sangue de dentro das artérias vai se perder líquido. O sangue fica, as células sanguíneas ficam dentro das artérias e das veias. Agora, como esse sangue não entra, há um peso e esse sangue, o plasma... A parte líquida, eu ia falar, é o plasma? Sai para o interstício, que a gente chama, que é o espaço que existe entre células e veias, e artérias, e linfáticos.
que na verdade é o líquido que banha as nossas células. Tá? E o corpo vai achar que isso é sangue e não é? Não. Existe o que a gente chama na clínica de edema, não é? Inchaço. Trocando em miúdos, inchaço. Inchaço. Então, vamos lá. Ele vai ficar acumulado em algum lugar ali. Sempre nas áreas baixas do corpo. Na- Então, Ah. pernas, tornozelo. Agora eu entendeu? peguei o mecanismo. E aí vem essa ligação daqui e tal. Mas isso acontece do coração. Se eu passar um risco aqui... Do coração pra baixo. Esse chifoide, de onde termina as costelas aqui, Aham. da boca, trocando em miúdos, a boca do Na estômago, boca do estômago? para baixo. Ah, Tudo. tá. Ó, olha a catástrofe disso. Isso é uma catástrofe. Por quê? Porque daqui para baixo tem... Nossa Senhora. Quais são os órgãos que funcionam dentro do seu intestino para baixo? O que acontece com esses órgãos? Né? Existem uns mecanismos de pressão. Né? Eu falo que cardiologia, o sujeito tem que entender de cano, né? E de pressão, Você tá e falando de bomba. eu, como físico, você está falando de termodinâmica para mim, entende? Você Que tá... seja, isso aí, termodinâmica. E quando você estava falando, eu estava fazendo uma analogia aqui de uma bomba, né? Que é uma bomba, né? Uma bomba de sucção e bomba de extração, que é isso que é o coração, né? Ele Exato. chupa daqui, joga para lá. Que nem a bomba que você tem aí em casa que puxa a água do poço aqui e vai jogar para a caixa d'água. Só que nesse caso, sabe essas fontes luminosas? O coração é mais ou menos isso. Né? Ele pega uma água de lá, joga, ela vai cair num outro caninho e vai ficar voltando. Exatamente. Aí Agora, nós temos órgãos que estão Que colocados... depende desse... Depende e também contribui, né? Também trabalha junto, associado. Tem que ser parceiro, né? Ué. Exemplo, tem vários mecanismos de adaptação. Aí existe um momento em que você quebra esses mecanismos de adaptação. Então você, por exemplo, o volume de sangue circulante que sai do coração cai e não cumpre a demanda do aparelho renal, do sistema renal. Eu ia falar assim, acho que o rim é o primeiro que pega aqui que precisa também. Ele sofre muito com Sofre isso. bastante. Aí ele diminui a filtração. E diminuindo a filtração, acumula mais líquido. E os mecanismos de adaptação de um quadro desse, automaticamente já se dispara o mecanismo de retenção de líquido. Então, gira um ciclo vicioso. Aí é o momento de você ir nesse ciclo vicioso e cortar esse ciclo vicioso. Aí você vai usar o quê? Você vai usar todas as armas possíveis que você tem. Você tem que usar todos. Esse é o quadro, por exemplo... que nem a gente vinha falando lá do check-up, né? Uhum. Esse Então, é o quadro das doenças cardíacas que mais aparece? São vários, São né? vários. Que a gente vê assim, mas tudo que você quer, tudo que você faz na cardiologia é para que a pessoa jamais chegue num quadro de insuficiência cardíaca, tá? Nós falamos aqui já do processo lá na frente. Exato. O negócio é ter a prevenção para não chegar nesse ponto. O que é esse quadro? É você comer e não absorver nada. O seu corpo está com fome, mas você não consegue alimentá-lo, suas células estão... não tem aquele mecanismo de inanição. Você está... É como se tivesse um carro sem gasolina, que você quisesse que ele andasse, mas para que ele andasse você vai ter que descer e empurrar. Não tem outro jeito. A roda vai girar, mas só se vier uma outra tipo de força para... Não tem motor, não tem motor, força, não não tem tem nada para funcionar ali. Né? Entupiu um bico da bomba injetora lá, que hoje não tem mais carburador, né? Você entope um bico. Aí o carro vai funcionar muito ruim, não tem força. Então é isso que vem acontecer com a gente. Então você imagina que o seu estômago vai estar inchado, o seu intestino, o seu gasto digestório todo vai estar inchado, é demasiado. Os seus... a circulação renal, todos os seus órgãos daqui para baixo vai estar E trabalhando. espaço para esse povo todo ficar inchadaço aqui Normalmente, quando o paciente chega, ele chega com 5 litros acima do que ele tinha. Às vezes até mais. Eu já peguei caso de paciente que perdeu 9 litros. Caramba! Esse é um quadro que eu comparo ao câncer, para oncologia. Para cardiologia, o quadro de insuficiência cardíaca é o câncer. Tá? Porque, por exemplo, um infarto, se ele for fulminante, a pessoa morre. Né? Porque já é um falho, um falho cardíaco tão agudo, tão gigantesco, que ele vai a óbito. O infarto é o quê? A bomba... Se obstrui alguma artéria que leva sangue para o ali, coração parou no... e ele não chega sangue para ele sem dilata óleo, rapidamente. O motor sem óleo vai fundir, vai queimar junta, vai arrebentar tudo. Ele vai dilatar rapidamente. E aí ele não tem força para bombear nada.
A pessoa não É tem muito circulação. rápido esse processo Do infarto? É. É rápido. É rápido, é questão de minutos. A veia estourar para dar um infarto. É É. que vai depender da veia também. Vamos dizer a artéria daí, né? Tá. Perdão que eu te corrigi, mas essa é a realidade. A veia, É a que eu veia falo, tudo que... é que a gente está no popular, a gente fala veia, a artéria, tá bom. Veia tudo que leva sangue para o coração, a artéria é tudo que tira sangue do coração. Tira sangue do coração. Pronto. Tá. Então, entope uma coronária. Aí é um período muito urgente. Então, quais são o que vai diferenciar isso? É uma dor muito importante, muito forte, realmente. As pessoas vão ficar pálidas, vai ter, às vezes, vômito, às vezes desmaia, pode ser dor, toda essa região do tórax, da mão ao cotovelo, pode ser no dorso, pode ser no epigastro, que é a boca do estômago, aqui no queixo, na mandíbula, nos ombros. A dor pode ser irradiada. Ela vai irradiar. Não que seja dor no peito. Não, às vezes a dor no peito não é cardíaca, mas pode ser também. Né? A gente sempre vai ter aquela... diafragma, alguma coisa. Então. Aí a separação entre... A diferença entre essa dor vem assim, de acordo com os sintomas das pessoas. Então, eu caminho, eu faço um esforço e tenho dor no peito. Eu tenho uma angina. Eu me estresso e tenho dor no peito. É uma angina, de característica já bem mais importante. Já tem que tomar mais urgência, mais providência. O Luiz Eduardo Magalhães, o político, né, que faleceu jovem ainda, caminhando, ele teve uma angina e depois veio um infarto fulminante. Em geral, os mais jovens evoluem com infarto fulminante. Né? É mais comum. Por quê? Mecanismos. Porque o cara, quando tem um infarto lá, com 30 e poucos anos, geralmente é fulminante. Não conheço um cara que tenha infarto com 30 anos de idade que... Uma das coisas que se comenta é assim, o envelhecimento a gente chama de esclerose, né? Você está esclerosando seu corpo. Sim. A esclerose das artérias em si, o que significa? Você está enrijecendo as artérias. A artéria é um elástico. Tá? Se você enrijece, as artérias cardíacas, elas têm conexão uma com a outra, na ponta do coração lá. A esquerda conecta com a direita. Tá? Várias conexões, muitas interconexões lá. Então, com o avançar da idade, essas conexões já estão um pouco abertas. Então, você supre, por exemplo, uma demanda urgente ali, e uma angina, vamos lá, uma angina estável, que você veio desenvolvendo ela no decorrer aí de anos, uma arteriosclerose. Dá uma dorzinha de vez em quando, mas aquela inflamaçãozinha discreta que você tem lá, que você não percebe, você não sente dor, mas ela está ali e tal, vai caminhando, e vai aumentando aquela placa, aquele entupimento daquela artéria, e aí ela vai desenvolvendo esses colaterais. Chega uma hora que você infarta uma artéria, de fato entope uma artéria dessa, mas o sangue consegue chegar um pouco por uma conexão dessa. Vai salvar. O jovem não tem isso. Tá. O jovem não tem essa... Não vai passar esse pouquinho. Essa é uma das hipóteses, né? Tem várias outras, né? Mas essa é a que a gente se apega de forma mais importante. De forma mais considerada, a gente leva essa aí em mente. Nós temos... Antes a gente ouvia assim, está se morrendo menos, apesar da gente ter as doenças cardiovasculares lá no ápice como as que mais matam, mas elas estão matando menos que no passado ou ela está matando mais? Esse dado estatístico não é um dado que se tem... Porque você vai fazer dado estatístico, é sempre um método comparativo, né? Ou você vai fazer com a tua própria população, um percentual de quantas pessoas morrem, ou comparativo com outras doenças para falar qual que mata mais que a outra. Tá? Mas a gente tem ouvido muito pouco. Olha, o cara morreu de infarto. Parece que antes eu ouvia mais. Foi infarto. Foi infarto. Não, e hoje parece que está se morrendo de outras coisas. Esquecendo da pandemia aqui. É um caso à parte. Não? Mas não está se morrendo tanto. Acho que, por exemplo, eu não sei se é questão regional. Eu sempre penso aqui que nós temos algum problema regional para ter tanto câncer aqui na região que a gente mora, principalmente Alta Floresta, Alto Alegre, aqui em Rolim. Tá? É muita incidência de câncer. Tem gente que fala que pode ser água, tem gente que fala que pode ser solo, agrotóxico, uma série de coisas. Não vem ao caso. Mas está se morrendo menos de infarto? Você lá no seu dia a dia, tá?
o teu fluxo. Tá certo que a pandemia vem para acabar com tudo que é estatística, né? Foi uma mudança grotesca aí de tudo, né? De tudo. Mas no dia a dia lá, cara que não teve comorbidade nenhuma, de Covid, de nada, aumenta ou diminui, ou o pessoal está procurando se cuidar um pouco mais? Eu vejo muita coisa em cima disso aí, em volta disso. Vamos lá. A gente vive um momento, né, não tem como não falar dessa pandemia, desculpa. Não tem, claro. Que, por exemplo, eu vi posts essa semana assim, como informar desinformando. Isso gera uma preocupação na mente das pessoas, tá certo? Aí, se morre menos ou se morre mais, o que eu sei é que teve muita gente em fila de hospital que não chegou nem a ter atendimento agora. Como é que você vai colocar isso em estatística? É difícil. Complicado. Né? Aí você chega no hospital, morreu de quê? Põe aí que foi Covid. Você vai ficar virando pessoas avesso depois de morta? Até porque não teria nem condições para isso. Condição, de tanta gente que estava morrendo, né? Então, eu acredito que, assim, os fatores de riscos hoje, a gente tem que segmentar por classe de população, tá? Por nível social, por engajamento social, por nível de conscientização, por nível de estudo. Eu tenho, como eu já falei nas outras entrevistas, eu tenho pessoas idosas que não abandonaram aquelas rotinazinhas simples dele, lá de sítio, que estão vivendo aí, nem se preocupa com o tempo, esqueceram. Eu acho que está com problema de audição. O tempo é um fator não escuta que o para povo nós chamar. É um negócio vem, ele não. A gente fala em tempo tá bom aqui. 24 horas por dia. Até dormindo a gente pensa no tempo de acordar. Tempo para eles, tempo. Eu tenho bastante. Já perdeu essa noção aí, não se preocupa mais. Aí, tem essa questão dos jovens, né, que falecem, como você está falando aí, os fatores de riscos e que estão mais fáceis hoje você transgredir essas regras, porque observa, esses costumes são coisas que foram sendo trazidas e foram sendo analiticamente, observacionalmente aí das pessoas, de um senhor, de um idoso, foram observando o que dava certo, o que não, e aquilo foi se tornando rotina. Né? E as rotinas vencedoras perpetuaram as pessoas a viverem mais. Claro. Né? E as pessoas que tinham um ritmo de vida e só transgredindo regras e regras e regras, elas acabam falecendo mais rápido. Então, estatisticamente, e outra, hoje a gente tem que pensar assim. De carro, né? Você fica forçando, ele vai precisar ter uma revisão, ou ser refeito, ou trocar, ele vai morrer muito mais rápido daquele que anda mais na maciota. Então, pega assim, aquela classe de pessoas que tinham menos condição financeira, que ascenderam, e outro, eles têm mais acesso a fatores de risco, né? Porque eles têm acesso a mais bebida, mais comidas que não tinham antes, né? Aí você tem que pensar assim, também houve um maior acesso ao tratamento. Compreende? Então hoje também tem mais gente que tem acesso lá a tomar a medicação que o SUS beneficiou, a fazer um procedimento. Nos grandes centros você vê hospitais públicos específicos, por exemplo, a cardiologia em São Paulo. Isso. Né, tal, que coisa que então você tem acesso a fazer os exames, a um cateterismo, etc. Mais fácil, antigamente, quando eu cheguei aqui, se quisesse fazer cateterismo, era em Cuiabá. É verdade. Isso aqui tem então, você poucos anos atrás aí. Estava com dor no peito, e aí, né? Vai dar pausa? Quer dar uma pausa aí? Não, pode terminar. Então, a pessoa estava com dor no peito, porque, vamos lá, a pessoa, angina, estável, que é quando você esforça e sente dor, instável, está aí sentado, está com dor, de repente passa. Eu gostei desse. Aí o infarto, vem a dor e não passa. E aquilo vai progredindo, vai mantendo aquela intensidade, 1 hora, aí você já está num quadro caótico, né? Pois é. Aí que fazer? Que fazer? Eu corri para Cuiabá. Pronto. Na época. Quando eu era gerente do banco em Alta Floresta, seus parentes sabem o tipo de vida que eu levava lá, né? Os Marzão que deve estar nos vendo aqui, porque era um negócio bravo. Chegava no banco 6h30 da manhã, saía no banco 11 horas da noite, um palito comia. Tinha dia qualquer coisa. Tinha dia que quando eu estava morando sozinho ainda, que o Cláudio lá no restaurante Carícia ligava lá no banco. Ei, já lavei tudo aqui, teu prato de comida está guardado, você vai vir comer?
Ah, é, cara, tem que almoçar, ó, esquece. Então, fumava 2 maços de cigarro para 3 por dia, um atrás do outro, acendia um no outro. Eu era um potencial infartado. Até que num domingo de manhã, eu acordei com uma dorzinha legal no peito, olhei e achei minhas unhas meio escuras. E sempre ouvi dizer, a minha vozinha falava, ó, se a unha fica preta é porque é infarte. Eu não sei de onde que eu tinha isso na cabeça. Rapaz, eu apavorei. E você sabe o que eu fiz? Eu fiz o que certinho. Eu peguei o carro e fui para Cuiabá. Dirigindo, sozinho. Aí fui lá no Hospital Santa Rosa, lá, que tinha convênio com o banco. Falei, passei mal ontem. Tá, o senhor mora onde? Eu moro em Alta Floresta do Oeste de Rondônia. Aí o cara falou, tá, e o que te trouxe? Não, eu vim dirigindo. O senhor é o responsável. A cara do cara, nossa senhora. Aí fui fazer, ele falou, olha, aparentemente você não tem nada, foi alguma coisa assim que aconteceu, mas você não podia ter vindo dirigindo. Não devia, né? Mas o que foi aquilo? Foi um momento, assim, alguma coisa que me deixou, acho que o estresse que pode ter causado. Você vai ficar sabendo o que foi isso, mas você vai ficar sabendo disso só depois do comercial. Aí eu volto com o Valmir para cá, né, para a gente continuar essa conversa da sua máquina, da minha máquina, da máquina dele, da máquina de todos nós, que é a nossa maquininha aqui, o nosso vermelhão, o nosso coração, que não é só para se apaixonar, não. Já eu volto. Centro Vida Clínica e Spa. Um espaço para cuidar de sua saúde e bem-estar. Equipe especializada em medicina sob orientação do Dr. Valmir Fávaro, realizando consultas e exames cardiológicos, orientação e acompanhamento de profissionais nas áreas de medicina integrativa, nutrição, terapias quânticas, massoterapia e aromaterapia. Movimente-se com pilates no Estúdio Viva Mais e Estúdio de Dança Pet Cristine. Atendimento psicológico e psicoterapias com César Camargo. Entre Folhas, Empório de Produtos Naturais. Suplementação esportiva, cosméticos naturais e orgânicos e artigos finos para presente. Tudo isso em um só lugar. Avenida Norte e Sul, 4446, Centro de Rolim de Moura. Telefone 3442-2412. WhatsApp 981198746. Morcegão Motos, há mais de 30 anos cuidando das motocicletas dos rolimorenses. A Morcegão está sempre à frente quando o assunto é tecnologia. Agora conta com mais uma novidade: troca de óleo por sucção, que evita problemas na rosca do cárter. E tem mais: precisa trocar o óleo, revisar ou trocar peças? A gente busca e entrega a sua moto. Basta ligar 3442-2727. Na Morcegão, o serviço é rápido e eficiente. Peças, serviços e acessórios para motos é aqui. Morcegão Motos, o amigo do motoqueiro. Rua Rio Madeira 4875. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe, vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então, Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte, há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura, tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping, em todo esporte em geral.
E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca. Desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte, localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Em Rolim de Moura, você pode contar com a profissional prestação de serviços da CRG Contabilidade, especialista em auditoria e perícia contábil. A CRG Contabilidade oferece amplo trabalho de consultoria, além das atividades rotineiras para você e sua empresa. Sob o comando da renomada contadora Cleide Ramos, é referência no seu ramo de atividade. Venha você também para a CRG Contabilidade, Avenida Norte Sul, 4919, Sala 2, esquina com a 25 de agosto. Telefone 98414-7221. Voltando aqui com o programa Panorama, aqui com o Dr. Valmir Fávaro Martins, cardiologista da Centrovida, da Cardiovida, que faz parte da Centrovida. A gente estava falando daquilo que eu achei que ia ser meu infarto. Aí vem uma pergunta: coração dói? E muito. E muito. Alguém tinha falado que o coração não doía, que só doía na hora do infarto. Que nem a unha preta que a vovó falava, tá? Veio essas coisas lá do passado, e o meu passado já tem mais de meio século, né? Quando a gente ouvia essas crendices. Eu estava falando contigo, o Valmir perguntou para mim se eu cheguei a infartar. Não, fui fazer o exame lá, não. Mas o tal, eu fui para a esteira, cheio dos breguetinhos lá, para fazer fazer o teste ergométrico, o teste de esforço. ergométrico, né? Aí eu fiz um ecocardiograma. Aquilo doeu meu coração. O eco? Teve um negócio, é o eco ou é o eletro? Um dos dois. Que eu fui fazer, não é que eu sei, tem um que faz, parece que ele faz uma pressão no coração, assim. Aí eu falei assim, eu devo estar com algum problema, porque esse negócio está doendo. E aí ele doeu. Aí eu falei, doeu. Mas aqui não apareceu nada, não. Não doeu, não. Doeu? Não doeu. É impressão tua, tal. Às vezes pode ser, você dormiu muito pouco, pode ser alguma coisa assim. Mas doeu, eu achei, se é reflexo de alguma coisa, que tinha doído o coração. O coração dói. Tá, vamos lá, vamos entender. Eu vou te explicar a minha visão disso aí. O músculo em si, ele não tem inervação. Perfeito. Ponto. Então, o infarto ocorre quando esse músculo não recebe sangue. Ele em si, você não vai sentir dor, mas a capa que envolve o coração, o pericárdio, tá? É uma membrana, tipo um plástico. E tem nervos. Ela tem inervação. Tá? Aí, a proximidade ali, você vai sentir dor. A artéria pode ser que tenha terminações nervosas. A artéria tem terminações nervosas, então você pode sentir dor ali da pele dela ter rasgado, né? Ter trincado ali. Mas a minha não rasgou, né? Então... Não, mas aí é que tal, vamos lá. Quais são os mecanismos que a gente pode ter dor no peito? Às vezes você tem eu não expliquei que as artérias podem dilatar, então elas também podem contrair. Elas também podem inverter o processo, né? Dar uma contração. Pode dar uma fechadinha ali e falar assim, vai sair muito pouco. Isso, em algum ponto específico ali. Num ponto específico, vamos supor, que já esteja com alguma inflamação, que já esteja doente. Tá? Você tem lá um pedaço de meio centímetro de comprimento ali de uma artéria, ou 2 milímetros. Trequinho desse também. Que esteja inflamado. Vamos supor aquela espinha que eu falei da pele, que porventura possa estar lá dentro dessa pele da artéria lá dentro. Ela está obstruindo a passagem. Ela não produz um fator de dilatação, tá? Que é o óxido nítrico, o nome do óxido nítrico? Óxido nítrico.
Tá? Óxido nítrico é um oxigênio e um nitrato. Tá? A gente precisa de fazer medidas, conforme o tempo passa, para a gente aumentar a quantidade de óxido nítrico do nosso corpo, através de medidas, todas as medidas possíveis. Né? Você não vai usar uma medida específica, e isso aí contribui para que você sinta menos dor. Às vezes, você, mesmo com uma artéria doente, você consegue modular esse sistema de produção de óxido nítrico das paredes das artérias e do corpo como um todo, e você começa a diminuir dor. Então, você ter uma doença na artéria coronariana é esclerose, é normal, é o processo natural de envelhecimento, embora tenha pessoas que não têm, morrem com, sei lá, que idade, sem esse problema. Tá? Cada organismo é um organismo, as pessoas são diferentes. Mas você consegue modular e aumentar essa produção. Que nem você falou que você fumava naquela época muito, o tabagista, ele perde essa produção de óxido nítrico. Não toda, mas ele perde muito dessa produção. Então já favorece o que a gente chama na clínica de angina de Prinzmetal, que é uma angina que vem e vai aí. Curiosidade, por exemplo, eu fumei muito tempo, meu pulmão todo preto, faz 20 anos que eu parei de fumar. Vai fazer agora em novembro 20 anos que eu parei de fumar. Né? E esse processo todo de contaminação, eu tenho vou fazer 63 anos, eu comecei a fumar com 13, eu fumei 30 anos e vai fazer 20 que eu parei. Parabéns. Parabéns. Parabéns pelos 30. Pelo que você largou. Largar um hábito, um costume vicioso, né? Uma rotina de vida errada. Extremamente difícil. Quem é fumante sabe disso. Sabe. E eu peguei maço de cigarro, joguei pela janela do carro, falei, não vou mais fumar. Nem eu acreditava naquilo. E acho que para brigar comigo mesmo, eu não botei um cigarro na boca nunca mais na vida. E é difícil você conseguir. Por exemplo, a primeira semana você fica doido. Doido. Tá? E era um café atrás do outro. Aí eu parei de tomar café. Então faz 20 anos que eu não tomo café também. Porque o café me lembrava da vontade de fumar. Aí eu parei com os dois. Aí eu substituí pela Coca-Cola. Agora eu vou tomar uma burdoada nele. Sacanagem, né? Aí deixa eu voltar no assunto sério. Esse processo que eu contaminei o meu corpo, tá? Ele ao longo do tempo ele vai sendo diluído ou eu ainda vou ter sequelas pelo fato de ter fumado 30 anos? Ok, vamos lá. Ainda na faculdade, o professor nosso de pneumologia falou assim, você depois de 25 anos que para de fumar, você normaliza a função pulmonar sua igual uma pessoa que nunca fumou. Então eu tenho mais 5 ainda. Tá. Os riscos aí se igualam. Por quê? O tempo passa. Isso é uma medida estatística muito grande, grotesca. Então, às vezes, não vai falar a sua realidade. Às vezes, você até já se limpou. Compreende? Às vezes, você já conseguiu. Pelo fato de ter o meu passado esportista, talvez. Passado esportista? Quero saber do atual. Né? Então, vamos lá. A gente tem que pensar que o nosso corpo, ele é entrada e saída. Não é? Então, você está construindo o seu corpo. Você constrói o Eduardo, todos os dias você está construindo o Eduardo. Tá? Então, esse é um processo interessante do nosso corpo. Vamos lá. A gente come, quebra aquele alimento que você comeu em pedaços moleculares. Então, proteína, um aminoácido. A gordura, que é um triglicerídeo, vai quebrar em um ácido graxo. Sim. Para ser absorvido, ser integralizado via intestino, vai para o sangue, vai para o fígado, metaboliza e você reconstrói todo o seu corpo a partir daí. Você constrói tudo, certo? Então você tem lá uma célula sua que você caiu na besteira de tomar sua Coca-Cola, beleza? Chegamos nela. Vamos direto já agora. Vamos chegar logo nos calos, para não dar folga para o inimigo, né? Ou para o amigo, né? Aí você tem a sua célula do seu pulmão lá, uma célula, um pneumócito lá, que está lá dentro, faz parte do seu alvéolo, que estica, encolhe o tempo todo, produz o surfatante, não deixa o alvéolo colapsar, ele mantém aquela cavidade aberta ali. E aquela célula, o açúcar chegou lá dentro e foi muito.
Chegou mais de 140 miligramas de açúcar por decilitro por cada 100 ml de sangue lá. 140 miligramas por cada 100 ml, observa a quantidade. E isso já fez aquele açúcar colar num pedacinho diminuto da parede daquela célula lá, da membrana plasmática celular lá, ela colou lá. Já li, já cheguei no final. Aquela célula percebeu uma alteração elétrica ali dentro do sistema e tem que construir de novo aquele pedaço de parede. Ela vai lá dentro do núcleo, desembola o código nuclear que está tudo embolado lá dentro, igual um carretel de linha, abre aquilo, pega uma tirinha daquela linha, faz uma cópia, RNA mensageiro, vai lá para fora para a maquinária de construção, ribossoma, retículo endoplasmático rugoso e mais um monte de organelazinha da célula. Lembrei de tudo isso aqui. E a parede, e aquele pedacinho de parede vai caminhando e forma um outro pedaço de parede. Aquela parede estragada lá vai ser trazida para dentro, vai ser engolida num processo de endocitose lá, vai entrar dentro de um lisossoma, vai ser lisado, porque vai ser quebrado, esmiuçado, picotado, vai ser digerido. Tudo isso por causa do meu copinho de Coca-Cola. Beleza, você está trocando um pedaço de célula que você não precisava de trocar. Você desenrolou um núcleo lá dentro que não precisava de desenrolar. Você expôs aquele núcleo lá ao contato com o oxigênio, que em determinadas situações é tóxico. Se você, no cigarro, que toda pessoa que fuma tem acúmulo de chumbo, tem acúmulo de cádmio e de outros metais pesados, metais tóxicos, tá certo? Alcatrão, entre outros, que não é metal, mas esses daí são metais. E aí você lesionou um pedaço daquele código nuclear daquela célula. Sem a mínima necessidade. Sem a mínima necessidade. E aí aquela célula comeu um pedaço do telômero, que é o pedacinho do código nuclear lá, que é o step daquele código nuclear lá. Tá. Entendeu? Comeu aquele pedacinho. Ele entrou um pedacinho mais para dentro da parte funcional do código genético lá. Você perdeu o telômero. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Você tem um limite já de replicação celular. Então, essa célula, esse pneumócito, tá, ele poderia ser replicado entre 50 e 60 vezes. Ele já não vai fazer isso. Você chegou com seus 50, né, com 5.0 aí, e você já replicou essas células todas. Eu nem me lembro hoje se dizer para você se o pneumócito é uma célula permanente ou uma célula que se replica. Mas o que eu sei é o seguinte, você tem células troncos, certo? Células troncos aí dentro de você, que elas estão circulando, estão na gordura, estão na médula óssea, estão para todos os lados. Do lado daquele pneumócito tem um nichozinho de célula tronco lá, que forma outro pneumócito, que vai ocupar o lugar daquele que ficou velho. Quando ele fica velho... Quem é que vai para o lugar dele? Quando ele fica velho, ele tem que morrer. Ele se mata. Ele vai lá, ele emite um sinal, vem uma célula de defesa do corpo, um linfócito, pode ser o linfócito CD4, pode ser o natural killer, ele para do lado e fala assim, você quer... Em geral vem o CD8, que é o helper, que é o que faz ajuda. Para aquela célula lá e fala, você está precisando de ajuda, eu vou ficar parado aqui do seu lado e vou te ajudar, tudo bem? Se você não ajudar, melhor você morrer. Se você não morrer, eu vou chamar meu parceiro lá, o citotóxico, que vai lá e mata ele mesmo. Você vai morrer de qualquer jeito. Ou você melhora, ou você morre e dá o lugar para outro aí, porque tem que ser substituído. Ponto. Se esse bicho não resolve, se essa célula não resolve morrer, o que nós temos? Um câncer. Eu ia perguntar, essa célula vai ser uma célula cancerígena, é isso? Exato, porque ela se negou a morrer. Ela se negou que o momento da vida dela já chegou no clímax. Ela foi teimosa. Aí ela perpetuou um ciclo vicioso ali. Já que a gente entrou no lance da Coca-Cola, né? A alimentação. Né? Acabei de falar para você que Coca-Cola dá câncer, tá? Você entendeu? Eu entendi o seu recado. Tá? Então... Tudo bem. Meu Deus do céu. Esse é um mecanismo natural. Eu citei para você o mecanismo de envelhecimento do corpo. Tá certo? Eu citei para você o mecanismo de envelhecimento do corpo e citei para você aqui como você tem condição no seu dia a dia de viver. Sim. Com mais plenitude e mais tempo. E em cima do que você falou, eu ia falar assim, e o que é a alimentação? Ninguém vai largar tudo, né, Valmir? Não vai deixar de comer o Big Mac, não vai
vou parar de tomar Coca-Cola? Pô, deveria parar, eu sei. Eu tomo Coca-Cola. Eu sei que você toma Coca-Cola. Eu chego na casa de um fulano ali, fulano me chamou para ir lá para um churrasco, fazer alguma coisa, eu passei na conveniência, eu peguei uma garrafa de Coca-Cola, uma de Guaraná, levei para lá, ele olhou para mim desse tamanho assim. Pô, Você assim, toma isso? Eu falei, pô, hoje é um churrasco, né? Pensa bem. Você não vai ficar... Né? Por exemplo, eu abusei, eu estava Se tomando desentope demais. até pia, né? Pensa, vou comer um tanto de carne, será que não vai ajudar na digestão? Pois eu falo assim, o Não pessoal rotina, fala né? desentope pia. Fala, rapaz, desentope aqui, porque quando você toma Coca-Cola, tudo vai embora mais fácil, assim, entende? A gente dá cada desculpa para fazer as coisas erradas, que é um negócio legal. Nós somos feitos de carne e osso, né, Eduardo? Exatamente. Então, né? vamos viver, agora, tudo de bom. A alimentação. Vamos chegar aqui, já que a gente está chegando no final do programa, vamos chegar naquela que todo mundo que tem o problema dos pneuzinhos da gordura. Certo, Tá? gordura. A gordura é a vilã da história. Nem tanto. A gordura, ela é... Toda gordura... A gente tem dois tipos de gordura. A gente tem a gordura marrom, que é uma capa que tem aqui em volta da região do pescoço, que ela é extremamente produtiva de energia. Ela produz energia para você viver, beleza? A outra gordura é de depósito, né? Mas ela não é só de depósito, ela é um tecido endócrino e linfático, porque ela... Por exemplo, você come alguma toxina, essa toxina vai cair na circulação. O seu cérebro é gordura. Eu vou deixar essa toxina entrar dentro do seu cérebro ou eu vou colocar ele em algum lugar? Põe na gordura, pô. Põe lá na gordura, porque senão o cérebro vai ficar intoxicado. Sinais de intoxicação. Vamos lá. O sujeito começa com tontura, com zonzeira. Ele está o quê? Com labirintite? Ele está intoxicado. 90%. Não tem como escapar disso. O sujeito está intoxicado no mundo. Entende? Aí, se você tem... Cuidado muito na ponta dessa cadeira aqui. Tá não, ela tem essa é de 4 pés. Eu pensei que era uma que tinha de 3 pezinhos. Tá? Que essa pode. Né? Então, porque eu já entrevistei gente na cadeira de 3 pezinhos, que era no outro estúdio, e ela girava, ele ficou bem na ponta dos pezinhos aqui, assim. E ele foi sentar na ponta, daqui a pouco... Rodou, plantou. Aí eu estava olhando e já fui chegando para cima para segurar. Então, a gordura ela é uma grande massa inflamatória. Ela solta fatores de inflamação do sistema para o sistema imunológico, tá? Ela é isso aí. Ela é inflamatória. Você só de ter mais gordura circulante, você já tem propensão a ter N patologias graves, do câncer, infarto, pressão alta, etc., diabetes, etc. Todas as gorduras. Acumular gordura, a gente tem um limite. O mínimo de gordura no corpo varia de 6% a 8%. Se você não tiver essa porcentagem de gordura no corpo, você adoece. Claro. Tá? Aí tem um limite acima também, né? Que você tem que limitar ali. O bom é se você ficasse na faixa de uns 12%, extrapolando uns 15% de gordura no corpo, isso é excelente. Acima disso, ela já começa a apresentar alguns sinaizinhos de patologia. Vai depender muito do seu dia a dia, né? Às vezes você é uma pessoa que tem um certo grau de obesidade, mas com a sua alimentação, com a sua atividade física, como você usa seu corpo, você consegue eliminar esses fatores. E aí que eu ia perguntar para você, existem alimentos que são necessários, que o cardiologista fala, é bom você comer isso aí? Sim, muitos. Para o coração? Opa, N alimentos que são ótimos para o coração, não são bons, são ótimos. A gente tem que colocar isso na nossa rotina. Legumes? Verduras, legumes. A gente fala hoje da parte nutracêuticos, nutrientes que são farmacêuticos, né? Isso daí já é conhecido há mais de 5 até mais de 10 mil anos. Né? É o que eu falo das nossas rotinas. Então, hoje, a ciência estuda que rotina você coloca no seu dia a dia que vai te trazer saúde. Não é você deixar de comer alguma coisa, é você agregar alguma coisa realmente que benéfica. Vai contrabalançar aquilo ali. Exatamente. Tá. Eu tomo Coca-Cola que eu preciso no fazer dia para do churrasco. Coca-Cola? Não é? Por exemplo, vamos explicar certo aí, num dia no churrasco. A Coca-Cola, o que tem nela que é prejudicial não é o açúcar? Sim. Que tipo de açúcar que tem na Coca-Cola? É um açúcar derivado do milho, que já se tornou tipo uma frutose. Então ele tem uns 60% de frutose e uns 40% de glicose. Posso fazer uma aspas? Opa, por favor. A cerveja, então, o negócio é tomar puro malte. Porque essas que são na base de milho, elas vão ser mais prejudiciais à saúde. Eu penso que sim.
Tá? Mas aí já tem Então, que... aquelas Vai demandar de uma explanação assim meio longa. Isso né? vai Se ser você para outro quiser- programa. Isso vai ser para se outro você programa. quiser, Deixa eu quieto. explico. Nossa, o próximo programa nós vamos falar assim: o cardiologista e a cerveja. Vai ser essa aula que nós vamos fazer aqui. Então, aí você tem que analisar da seguinte forma aí. Frutose, ela tem uma variaçãozinha na molécula que ela não queima como açúcar. Então, frutose é o açúcar da fruta. Se você vai comer uma fruta, ela já é por si só mais doce que você comer um açúcar natural, Você não precisa normal, colocar por exemplo, açúcar açúcar no cristal. abacate. É. Não, abacate até que tem muita gordura, ômega 9, excelente para o coração, tá? É? Aí, ó, tá vendo? O abacate é bom. É bom, é ótimo. Já a frutose, ela vai sobrecarregar a função do seu fígado. Entende? Ela vai ter que ser convertida em gordura, em triglicerídeo. Ela vai dar muito serviço para o seu fígado, transformar aquele açúcar, mentira, que é um açúcar que vai ter que ser transformado em gordura para ser consumido. Entende? Sim, tem para ele virar. Aí isso que gera o seu problema. Você vai produzir o quê? Triglicerídeo. E muito. Triglicerídeo circula onde no sangue? Basicamente dentro da molécula colesterol. Colesterol é aí vem a colesterol lá capinha em que cima. envolve essa gordura. É uma proteína, é uma lipoproteína. Né? Tem Por isso que quando você fala, eu tô com o colesterol lá em cima, você entendeu o mecanismo agora? Você que está assistindo a gente? Tá? Você Isso é está muito comendo top. errado. Você está comendo errado. Você tem que passar um processo de limpeza para você melhorar. E aí, depois de um período... As diretrizes falam lá, paciente que chega com colesterol, se ele tem fator de risco baixo, etc., você faz primeira coisa, MEV, que é a abreviação de mudança de estilo de vida. E tem que ser feita. É uma prescrição médica. Isso é uma prescrição médica. Deveria-se ser levado ao pé da letra, à risca. As pessoas perderam a crença no que o médico fala e acreditam no que ele escreve ali, numa receitinha de passar na farmácia, comprar uma droga e tomar a droga, como se aquilo fosse inócuo. Não é inócuo. Não é. Entende? Mulher que toma remédio para baixar colesterol tem N risco de problema. Mulher em idade fértil não pode usar qualquer medicamento para colesterol. É perigoso. Entende? E o brasileiro tem uma mania de se automedicar, de sair comprando um negócio Não, absurdo, a facilidade hoje de você chegar no balcão da farmácia e sair entulhado de um monte de remédio é muito grande. né? Nossa. Entende? Isso daí é a rotina. O primeiro lugar que a pessoa vai quando ela está doente não é no médico, ele vai na farmácia. Eu não estou Entendo, perfeito. menosprezando, depreciando os serviços farmacêuticos, que são excelentes, eu acho que ajuda muito a nossa sociedade, é isso mesmo. São fundamentais Agora, precisa de observar, porque é isso que a ciência faz, que nós estávamos conversando aqui agora há pouco, lá no início do programa. A ciência serve para isso, ó, esse fator, junta. Isso Deus vira um no Deus, quebra-cabeça na é mente isso. do médico lá na frente do paciente. Entende? Então ele tem que ter um monte de... essa dona está no período fértil, está tomando remédio, será que ela tem risco de engravidar? Vou passar esse remédio, não vou me passar. Então, tudo isso vira uma confusão na Tomei relação uma carcada do médico-paciente. médico, eu fiz lá no Mato Grosso por causa disso. Eu fiz um corte no pé e fui lá, né? E passei na farmácia, nem foi o farmacêutico, coitado, que me atendeu. Foi o filho dele, balconista dele. Eu falei, vai dar um negocinho. Ele vai, isso aí, sei lá, sulfa. Colocou um negócio lá, que negócio. Comprimido? Hã? Te passou? Não, passou um pozinho lá, tá, pá. E eu coloquei aquilo, foi no meio da semana, e esse médico, volta e meia, estava na casa do meu sogro, cidade pequenininha, né, lá no Mato Grosso, lá em Porto dos Gaúchos. Dr. Jaime Pereira Franco, faleceu uns 2 anos atrás, lá em Cuiabá. E ele, deixa eu ver esse pé aí. Eu, não vai me encher o saco. No domingo, a gente lá... Tá. Rapaz do céu, o que você fez aí? Com quem que você consultou? Eu passei lá na farmácia, só tinha uma farmácia. Passei na farmácia. Ah, muito bom. Na hora que você perder o pé, você vai lá e consulta o doutor Adão, que era o farmacêutico. Eu não vou ver essa porcaria aqui, não. Agora você vai lá na farmácia e manda ele curar essa porcaria que foi feita. Eu falei, não foi nem ele, cara, foi o cara. Ó, observa a sua profissão, que é igual a minha, de ficar aí muito tempo sentado, pouca movimentação, fluxo de sanguíneo na perna é de alta resistência. As artérias estão comprimidas para economizar circulação, função cardíaca, nutrientes, etc. Você tem boa circulação no pé? Não. Todo mundo que é sedentário tem péssima circulação no pé. Provavelmente vai desenvolver algum processo de envelhecimento acelerado. É por isso que você ali. Fica cruzando e descruzando as pernas todo Não, tempo, que nem eu.
Hã? É tique mesmo. Não, então é tique mesmo, porque eu estava reparando isso, que você Estão tem a mesma movimentando a coisa perna, não para e Tá, tal. não para o movimento. Eu fico assim, coitado do cinegrafista, quando eu faço programa em pé, qualquer coisa assim, fica doido comigo. tá- Porque eu não ele tá- paro quieto, eu vou de um lado, eu fico do O outro. Eduardo tá dançando lambada. Ai, ai. Ainda bem que não é outra coisa, né? Hoje, quadradinho de 4, quadradinho de 8. Nada Funk contra, que eu mas odeio. também nada a favor, né? E essas coisas acontecem geralmente. Fazer entrevista com Muda um Eduardo, vizinho plantando lá pro lado bananeira da aqui, tua casa. olhando as pernas pra cima, né? Pensa bem. Muda um vizinho novo pro lado da tua casa, você chega e fala assim, bom, só tomara que ele não goste de funk. No meio da mudança já começa. Mas isso é só pra agitar a mudança. Ah, mas eu me vingo, eu boto meus rock pauleira lá pros caras ouvir também. Putz, um amigo fez isso. Saiu de casa, colocou a caixa de som pro lado de fora, ligou no máximo. Esse cara sou eu fiz isso. Ligou com no uma outra máximo, casa. colocou um heavy metal, não sei das quantas, trash lá, trance, não sei o que. Aham. Semana, Eu no fiz final de isso. semana todo. Aí o cara foi lá falar comigo, você gosta de umas músicas estranhas, né? Olhei pra cara do cara e falei, pô, eu gosto de música estranha, você gosta disso que você fica ouvindo aí? Eu, não, tá bom. Então, Mas pensa o quê? bem, é engraçado que é uma invasão de privacidade. Né? É como se a pessoa entrasse lá dentro da sua casa. É que o som dele entra lá no fundo do meu ouvido. É interessante. Você vê que do Tudo coração nós partimos para o funk, para o ouvido. Porque, ó, Já marcamos existe- o programa da cerveja. Ó, vamos lá. Existe uma morte súbita cardíaca que é provocada por som alto. Tu acredita num troço desse? Como é que é? É. Uma morte Existe- súbita cardíaca provocada por som alto? A pessoa não pode passar perto de som alto que ela pode ter um evento cardíaco fulminante. Não dá tempo de fazer muita coisa, não. Pô, eu sabia que isso acontecia com um passarinho. Com jogador de futebol, Jogador de- seca do esporte, né? Com natação, com som alto, dormindo. Tem morte súbita de criança também, que nasce e dá umas mortes súbitas, umas coisas assim meio estranhas. Engraçado. Vamos revirar tudo. A gente falou da vida dos sedentários. Quanto tempo eu tenho ainda, Gustavo? Já é sério? Vai ter que ficar cenas do próximo capítulo. Já vai ficar para outra. Eu ia só perguntar outra coisa. Como é que será o reverso, mas esse seria uma conversa enorme. O meu diretor não falou para mim, está gostando da conversa, está participando aqui com a gente. Eu vou dar o microfone para ele, Eduardo. Pode? Dá o microfone para ele também ficar perguntando de lá. Né? E eu, quanto tempo eu tenho de programa? Ele já extrapolou 8 minutos. Então essa vai ficar para a próxima. Porque essa aí vamos ficar muito tempo conversando. Eu tive a satisfação de receber mais uma vez aqui. Você vê como a gente não nota o tempo passar quando eu tenho a presença do Dr. Valmir Fávaro Martins aqui, porque é sempre uma conversa muito top, uma conversa muito legal, muito instrutiva. Na verdade, você está ganhando, sem perceber, uma baita de uma consulta de graça. Eu trago ele aqui justamente para fazer isso. Esse cara, eu vou mandar, eu vou fazer diferente esse esquema aqui, tá? Vou falar para alguém passar aqui antes. Não, e é sempre assim, muito elucidativo. Eu acho que eu me cobro um pouco com relação a isso. Acho que grande parte da população. O médico existe para ser procurado. O médico existe para você ir lá. Não está ali só porque ele tem um comércio, que ele atende para ganhar dinheiro. Não é só isso. Ele atende para salvar vidas. E às vezes ele pode salvar a tua. Principalmente o cardiologista. Então, se você é meio sedentário, como eu, assim, acho que está na hora de você procurar na Cardiovida o Dr. Valmir, porque vamos cuidar da maquininha um pouquinho, né? Meu amigo, satisfação enorme em tê-lo aqui de novo, para essa mais de hora de conversa, mais uma vez, e já fica marcado o próximo programa, a gente já tem 2 pontos para falar, o cardiologista e a cerveja, e a minha outra pergunta que é os atletas, o pessoal que força demais, né? O pessoal acaba explodindo a máquina. Tem o cara que é sedentário e tem o cara que causa o abuso pelo excesso também de exercícios e tal. Eu tive aqui na sexta-feira, inclusive, com o Fernando Maradona, o bicampeão mundial eu ia falar alterofilismo, de fisiculturismo. Eu ia falar alterofilismo. O cara é um... Gigante. Ele é até mais baixo que eu, assim, mas ele é forte, ele pesa 110 quilos. Estava falando do cara. O cara parece que é de aço, rapaz. Que coisa. As fotos do cara, assim, Mas tem muito atletas desse esporte dele que acabam falecendo por problemas cardíacos. Considerações finais, meu amigo. Ok. Grande abraço a você, meu amigo Eduardo, ao nosso diretor de pista aqui. Diretor de pista, ele pensa que ele está correndo de kart agora. Valeu.
E ele gosta de capotar kart, isso você não sabia, não gosto, tá? não, foi só um susto. Agradecer aos ouvintes, agradecer o pessoal lá da clínica, né, para o pessoal do Empório, Entre Folhas, pessoal, né, que trabalha com a gente lá, a esposa Ana Maria, que esteve aqui esses dias, mandar um abraço para a mãe, Maria Zildinha, para o tio Osmar, para a tia assistindo? Elza. Maria Zildinha está morando lá, né? Mesmo lugar, mesmo bate-lugar. Agora ela está mais na roça ainda, está lá no 10 quase, que fica lá, é? pageando meu irmão, que arrumou um sítio lá dentro e está quase lá, morando só lá para dentro. Pouco pouco vem para a cidade. Faz tempo que eu não vejo a sua mãe e vi ela rotineiramente, que ela era cooperada nossa. Isso. Agradecer aos colegas aí que a gente trabalha junto e falar para os ouvintes que é o seguinte: a gente às vezes se cobra muito, né? A gente se cobra muito. E isso é um ponto que queira ou não, é prejudicial à nossa saúde. A gente precisa de relaxar mais, de ficar mais tranquilo. E às vezes você fazer uma avaliação, uma consulta, alguma coisa, mais do que descobrir um problema, às vezes vai gerar até uma tranquilidade para você. O você pegar e desenvolver uma rotina adequada, uma rotina de se preocupar com você, você se valorizar, você fazer um investimento em você, em algo que às vezes fica passando desapercebido, ano tras ano. Às vezes a gente entra em uma rotina de vida, de trabalho, de família, e o trabalho consome, tudo vai gerar um fator estresse, porque o corpo sente às vezes a necessidade de uma prática de exercício físico, de uma variação no estilo alimentar, uma necessidade de um nutriente específico que você não está conseguindo adquirir através daquela sua alimentação. Perfeito. E todos os excessos, seja em volume ou seja em tempo, ele pode gerar uma inflamação, algo prejudicial à sua saúde, à sua vida. E eu costumo brincar assim: vive mais quem come muito ou vive mais quem come pouco? E se a pessoa comer pouco, ela acaba vivendo mais e comendo mais, porque ela às vezes tem mais tempo para ela viver. Então eu vejo que o que a gente precisa de fato aqui nessa nossa vida é só escutar um pouco o nosso coração, sentimento, porque a gente sente com o coração, né? Não é normal o médico falar que sente com o coração, mas é um órgão que está em contato, e quando você sente uma emoção, ele bate mais rápido, né? Quando você se emociona, ele sente, é um órgão do sentido. Outras ciências médicas têm isso como base. Então, a gente tem que dar ouvido a isso. E quando você se negligencia, você vai gerar um fator estresse para você, algo que você sabe que precisa fazer e não faz. Então, aquele momento de introspecção: eu estou correto para comigo mesmo? Eu estou fazendo tudo que eu necessito para a minha vida? Será? Se questione. A gente vive de questionamento. O fato de você tomar uma cervejinha no final de semana, comer uma carninha com os amigos, isso não é deletério. Isso é um momento. Agora, vamos lá. Você não pode fazer disso uma patologia, não é? É igual nós estávamos conversando aqui da questão cigarro e outros. Então é nesse sentido que a gente precisa da busca. A busca de saber estar bem. Os limites, né? A busca de estar bem, de que você precisa realmente fazer. Vai gerar uma certa tranquilidade, uma paz de espírito. Isso vai proporcionar a você melhorias de vida. É isso que a gente busca. Tá? Esse é o nosso recado. Show de bola, hein? Tive a satisfação de receber o Dr. Valmir Fávaro Martins mais uma vez aqui no Panorama, né? Vou fazer uma série. Já estou até pensando. Ele fica falando, eu fico imaginando as coisas aqui, né? Amanhã o papo é zen. Porque eu estou devendo esse programa totalmente para ele, porque eu tenho roubado os horários de César Camargo. Eu trago entrevistas, aí o que ele ia falar em 20 minutos, meia hora, acaba 10 minutos, 5 minutos, coitado de César. Então amanhã, eu e César Camargo, 1 hora aqui no Papo Cabeça, César, que também atende lá na Centro Vida, né? Abraço, César. Abraço, não César. Esqueci de você não, tá? Ele até falou que viria aqui, ele ia ver se ia dar para vir, mas acho que não pôde, tem live, ele sempre tem essas coisas, e a gente está formatando um novo tipo de programa, pegando os fatos do cotidiano, as coisas. Nós já analisamos aquele caso do DJ que espancou a mulher, e mais a mulher falou que iria se matar, tal, as coisas que acontecem no dia a dia, e trazendo essas notícias e esses fatos para análise cabeça de César Camargo. É isso que nós vamos estar mostrando aqui amanhã
para vocês, ok? 18 horas em ponto amanhã, Panorama no Ar.